Olá pessoal, estamos de volta aqui hoje para trazer mais um conteúdo para vocês. Vamos falar sobre esse cara bacana demais aqui, que é o nosso grande Soroban, a paixão de 90% da população mundial, a nossa grande matemática, só que não, né? Então pessoal, esse aqui é o nosso Soroban, me apresentando, né, para vocês antes de apresentar o Soroban. Sou o professor Rafael Eleutério, sou um homem que me declaro negro. Tenho cabelos e olhos originalmente castanhos, estou aqui com uma camisa vermelha com detalhes em azul. Tenho aqui na minha mão esquerda um Soroban e a gente vai manipular esse Soroban com a mão direita, mostrando para vocês um pouquinho do que ele pode fazer. Antes disso, preciso dizer a vocês, já pedindo para que vocês possam curtir, compartilhar e comentar aí no nosso canal em relação aos nossos conteúdos, sugerindo, criticando, né? Claro, com aquela crítica construtiva, sempre respeitosa, vai ser muito importante para a gente. Digo a vocês que esse equipamento aqui, o Soroban, ele foi criado, né, quando ele surgiu lá no Oriente, lá no Japão, lá pelos idos dos anos 1800, final dos anos 1800, início dos anos 1900, ele não foi criado para a utilização da pessoa com deficiência visual. Ele foi criado como mais uma ferramenta para os nossos amiguinhos orientais poderem efetuar lá os seus cálculos. E lá por volta dos anos 1940, 42, mais ou menos, um professor brasileiro, o nosso José Valezin, descobriu lá com um aluno, ele tinha um aluno cego, né? E aí descobriu lá o Soroban e percebeu a possibilidade da utilização desse Soroban por esse aluno. E aí, claro, ele fez algumas adaptações, sendo que a principal delas foi a colocação de uma borracha compressora no fundo desse equipamento, dessa ferramenta, para que essas contas que vocês que estão tendo acesso visual aí ao nosso vídeo, né? Para que essas contas não se deslocassem com muita facilidade quando do toque da pessoa com deficiência visual. E aí, né, a coisa foi se difundindo, várias formações foram feitas, várias informações foram trocadas. Claro que a época era muito difícil, né? Essas informações demoravam para chegar. E hoje, na nossa atualidade, a gente tem esse Soroban sendo utilizado em larga escala pela pessoa com deficiência visual. Como é que funciona esse Soroban? A gente tem aqui uma ferramenta que é no formato retangular, dividida por uma linha horizontal, né, sendo que a parte superior, né, dessa ferramenta, acima dessa linha, a gente tem uma parte menor e abaixo a gente tem uma parte maior. A gente tem contas que são colocadas, né, em hastes, e essas hastes transpassam verticalmente essa ferramenta. E aí, pessoal, quando a gente movimenta essas contas, de acordo com a posição original, e aqui eu mostro o Soroban em zero, tá? Com todas as contas, são 4 contas na parte inferior, todas essas contas estão voltadas para baixo do Soroban e as contas da parte superior estão voltadas para cima. Quando a gente tem o Soroban nessa posição, né, as contas posicionadas dessa forma, a gente tem registrado aqui o algarismo zero nesse Soroban. Lembrando que quando a gente movimenta essas contas é que a gente registra algarismos diferentes de zero. E aí a gente diz que cada haste dessa metálica, né, que eu disse que transpassa esse Soroban verticalmente, cada haste dessa representa uma ordem numérica. E aí eu vou representar os algarismos diferentes de zero a partir do momento que eu movimento essas contas. Então quando eu subo uma conta da parte inferior em direção a essa régua que divide o Soroban em duas partes, né, horizontais, eu subo uma conta, eu registro o algarismo 1. Quando eu subo 2 contas, eu registro o algarismo 2. Quando eu subo 3 contas, eu registro o algarismo 4. E quando eu subo 4 contas, eu registro o algarismo 5. Ou o algarismo 4, claro, perdão. É claro que vocês perceberam aqui, quem tem acesso visual aí, né, ao nosso conteúdo, percebam que eu escrevo o algarismo 1, eu volto essa conta para baixo e aí eu subo 2 contas para escrever o 2. É assim que a gente deve ensinar o Soroban, porque nesse equipamento a gente não quantifica, a gente apenas registra. E aí, eu estava lá me antecipando, né, para escrever o algarismo 5. Para escrever o 5, eu apenas desloco uma conta da parte superior para baixo, em direção a essa régua que divide o Soroban horizontalmente. Porque cada conta dessa parte superior tem valor posicional 5. E para registrar o 6, eu desço a conta da parte superior e subo uma da inferior. O 7, desço a da parte superior e subo 2 da inferior. O 8, eu desço a da parte superior e subo 3 da inferior. E para registrar o 9, eu desço a conta da parte superior e subo as 4
da parte inferior. E aqui eu tenho registrado o algarismo 9 na ordem das unidades. Lembra que eu falei que cada haste metálica dessa representa uma ordem numérica? Então aqui nessa ordem especificamente onde eu mostro para vocês é a ordem das unidades simples. Obviamente a próxima ordem vai ser a ordem das dezenas. Então se eu quero escrever o algarismo 10, eu subo apenas uma conta da parte inferior na segunda ordem, ou seja, na ordem das dezenas. Aqui, pessoal, nesse equipamento Soroban, a gente consegue realizar toda e qualquer operação matemática, não só as 4 fundamentais. Também a gente consegue fazer potenciação, radiciação, a gente trabalha com fração, enfim, todas as operações matemáticas a gente consegue desenvolver aqui. Já encerrando, digo a vocês que esse aqui não é uma calculadora, esse Soroban não funciona como uma calculadora, como erroneamente há um tempo atrás se pensava. Inclusive essa ferramenta não era permitida a sua utilização em provas de vestibular, em concursos públicos, enfim, exatamente porque se pensava que de algum modo essa ferramenta facilitaria o trabalho da pessoa com deficiência, mas não. Aqui no Soroban a gente apenas registra o cálculo que vai ser feito. O cálculo é mental, tá? Então assim, no Soroban a gente tem algumas etapas, né? Tanto que esse Soroban ele chega para a criança, né, que está sendo lá alfabetizada, que está iniciando a sua vida escolar, ele vai chegar, claro que pode variar um pouco, mas ele chega lá pelo 3º, 4º, às vezes até lá pelo 5º ano do ensino fundamental, exatamente porque existem outros conceitos prévios que precisam ser trabalhados antes de se chegar aqui ao Soroban. Então assim, tem a questão do cálculo mental, tem a questão do entendimento das questões matemáticas, então se faz muito trabalho com objetos concretos, né, para que depois se chegue aqui ao Soroban. E aí quando se chega ao Soroban, já com esse conceito matemático, com a questão do cálculo mental todo já definido, aqui se trabalha com as técnicas operatórias do Soroban, ok? Então pessoal, eu espero que tenha sido útil esse conteúdo, espero que vocês realmente tenham gostado das possibilidades que a gente trouxe aqui, lembrando que a gente trabalha com o Soroban aqui na Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha. Atualmente eu respondo por essa disciplina na escola. A gente também trabalha com cursos à parte, né, de maneira particular, digamos assim. Então a gente ensina não só o Braille, mas também o Soroban, lembrando que essas duas ferramentas podem e devem trabalhar juntas, tá? O Soroban acaba sendo um complemento, porque tudo que você registra aqui no Soroban, você precisa registrar em Braille, porque aqui você vai apagar, precisa fazer outro cálculo. E onde é que você vai anotar o resultado que você encontrou? É isso no caso do aluno com deficiência visual, em Braille, ok? Então, deixo para vocês aí um grande abraço, esperando realmente ter contribuído um pouquinho com o entendimento aí referente ao Soroban, aguardando aí os comentários de vocês, as sugestões de vocês para os próximos vídeos, já agradecendo aí pelo compartilhamento, pelas curtidas, pelas inscrições, enfim. E a gente vai estar presente aí em próximos vídeos, falando de outros conteúdos e aprofundando, por que não, um pouquinho mais aí a respeito do Soroban. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.